Há pessoas que no dia a dia, você sabe, eles argumentam que ele vai ser mais ou menos, também pelo salário que me pagam. Você já imaginou esse princípio aplicado ao corpo de bombeiros? Tua casa está pegando fogo, já apagaram a sala, a cozinha. De repente você olha, o bombeiro está enrolando as mangueiras, guardando. Fala, onde você vai? Ué, 5 horas, é o meu horário. Então, mas tá pegando fogo lá. Não, mas ó, é o meu horário, me paga até essa hora. Já imaginou um cirurgião no hospital fazendo uma sutura de apêndice? Tem que dar 20 pontos na sutura, ali no teu ponto de Mark Barnes, para poder fechar direitinho, porque não tem equipamento para fazer laparoscopia. O que ele faz? No 8º ponto, fala, vou parar aqui mesmo, pelo que me pagam, 8 pontos tá bom já. Você sabe que há pessoas que se conduzem desse modo no cotidiano. Obviamente que eu não estou falando de trabalhar sem remuneração, estou falando de outra coisa, da capacidade de entender o quanto que a vida é muito curta para ser pequena. E algumas pessoas se apequenam no modo como se relacionam na atividade que desenvolvem. Desse ponto de vista, claro, se nós imaginamos o propósito daquilo que fazemos é a nossa capacidade de ganhar importância. Eu já observei, você também, várias situações em que algumas pessoas, elas não deveriam estar naquela atividade, especialmente em alguns ramos da atividade pública, porque ela, primeiro, não merece que o povo pague o salário dela, que ela finge, e segundo, ela despreza aquele lugar. Mas há outras pessoas que, é claro, merecem muito mais do que recebem. Há outras pessoas que, de fato, têm que ser honradas no dia a dia na atividade pública. Quem aqui é professora ou professor, se você acabou de entrar na atividade de docente, se você é um funcionário novo na Câmara ou na Prefeitura, vou te dar um conselho. Se você quiser ter uma vida que seja relevante, que cresça, ouça o que eu vou dizer. Afaste-se de funcionário velho. Aproxime-se de funcionário idoso. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que é morno, que acha que já sabe, que não precisa mais se mexer. Afaste de professora velha na escola. Sabe como é que é professora velha? Idosa é uma pessoa de 65, 70, 80 anos de idade. Velho é aquele que é morno. Quer ver um exemplo? Você chega numa escola cheia de ideias, quer fazer coisas, a professora velha fala assim, sossega aí. Quando você estiver no meu tempo de serviço público, você vai ver, sossega, fica na tua. Do 0 aos 25, você está se montando. Tua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva. Dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, você se prepara para o desembarque. Do 0 aos 25 monta, dos 50 aos 75 desmonta. Quem está nessa fase como eu, você sabe que você está nela, porque cada dia não tem o café da manhã, tem menos comida e mais caixinha de remédio. Você sabe que você está nessa fase quando cada dia você tem menos bíceps e mais pânceps. Mulheres não riam. Nessa fase, vocês vão ser atingidos em cheio pela lei da gravidade. Tudo vai apontar em direção ao solo. Pois morre. Ou tem uma vida que não seja banal, inútil, fútil. Nós vivemos só 75 anos e ainda somos um animal que dorme demais. Eu conheço gente que dorme 8 horas. Você pegar alguém que durma 8 horas, por exemplo, num dia de 24 horas, ele dorme 1/3 do dia. Numa vida de 75 anos, dá 25 anos dormindo. Aliás, tem gente que você encontra na segunda-feira, fala assim, aí, o que você fez no fim de semana? Aproveitei e dormi direto. Tô louco para chegar ao feriado para eu dormir uma semana. Chama-se animal racional. Olha só. Tem gente que diz que não tem 1 hora por dia para brincar com o filho, para ver lua junto, para fazer uma oração, para estudar. Qualidade de vida para nós hoje, o que é? Cada um tem um quarto com banheiro. O anúncio não é que você vai ter qualidade de vida numa casa que tem uma cozinha grande com uma mesa comprida, onde todo mundo vai ficar em volta. Não, é cada um ter um banheiro. É vida privada, isso é subir na vida. Cada um poder ter um banheiro dentro de casa. Você já imaginou? Não é o lugar da partilha, da convivência. Sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Ela não gosta de você assim, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais uma semana que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais 2 dias que eu quero comprar mais um carro. Sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Ela gruda em você e diz, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia. Só para poder abraçar o meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais uma semana, só para poder brincar com os meus filhos. Eu achei que eu não tinha tempo para fazer isso. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais 1 hora, só para poder dizer para minha mulher o quanto que eu amo. Porque eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Sabe do que as pessoas falam na hora da partida? Daquilo que importa na travessia. E como disse um dia o grande Guimarães Rosa, o importante não é chegar nem partir, é a travessia. E a travessia você faz com outros e outras. Por isso, qual é a tua obra? Minha obra não é ser imortal, coisa que não sou, mas é ser eterno. E eu não sou eterno do ponto de vista religioso, eu sou na obra que deixo.
naquilo que ajudei a fazer naquela cidade, naquela família, naquela repartição, naquela secretaria, naquele legislativo. Algo que no dia que eu partir, e eu partirei, e você também. Muita gente não quer nem saber dessas questões. Sabe por quê? Porque ela quer viver de maneira automática, robótica. Para que pensar sobre isso? Há pessoas que envelhecem a cabeça, a prática, a percepção. Ela não frequenta uma escola porque ela acha que já sabe. Nem uma escola de governo, nem uma escola do legislativo. Gente velha acha que já está pronta. Isso é um perigo. Pergunto aqui para você agora, mas não quero que você responda, só que você reflita. Na tua atividade, na atividade que você tem, está fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Não é proibido discutir, não é proibido debater, não é proibido discordar. É proibido resmungar. Sabe, gente que só resmunga em vez de agir, gente que passa o tempo todo amaldiçoando na escuridão em vez de acender vela. Aliás, a frase predileta do resmungão é: que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. E a melhor maneira de não precisar fazer nada é acreditar que nada pode ser feito. Tudo que você propõe, ele diz, não vai dar certo. O pessimista é, acima de tudo, alguém que se aproxima do bandido. Não por escolha, mas por omissão. Como diz uma antiga frase, os ausentes nunca têm razão. Mas o pessimista, ele tem uma coisa. Ele não tem esforço nenhum a fazer. A única coisa que ele faz é sentar e esperar dar errado. Aí você fala assim, mas não está dando errado. Ele fala, espera que você vai ver. O otimista tem que estudar, fazer curso, ir atrás, se arrepender, querer largar, juntar com outro, voltar e repensar, chorar de vez em quando. Mas o otimista tem uma grande vantagem. A vida dele não é pequena. Pode até ser curta. Ah, mas olha só. Pra quê? Não vai funcionar. O que eu quero dizer com isso? Qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai, e eu também, o que vai ficar? Eu tenho certeza, você não quer ser medíocre. A gente não quer envelhecer a cabeça, a prática, a percepção, a própria vida. O que a gente quer? Fazer o melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Mas eu queria lembrar, para ir amarrando, algo especial. Um grande homem estupendo, chamado Albert Schweitzer. Schweitzer foi um grande professor e um grande médico. Aliás, ele foi o Nobel da Paz, de 1952. Schweitzer, quando tinha 30 anos de idade, achou que como professor era pouco, que ele queria ser mais importante, não famoso, mais importante. E ele decidiu aos 30 anos de idade fazer medicina. E aí ele foi embora e 7 anos estudando medicina. Formou-se, sabe o que ele fez? Foi embora para a África, lá para o Gabão. E ficou 50 anos no Gabão, meio século, colocando a vida dele a serviço dos outros. Aliás, no dia que ele morreu, tem uma coisa curiosa. O corpo do Albert Schweitzer está sepultado na Europa, mas o coração está no Gabão. Porque quando ele morreu, o povo do Gabão quis o coração dele, fisicamente. Está sepultado lá no Gabão. Schweitzer, tem uma frase para você e eu não esquecemos. E é a penúltima que direi. Disse Schweitzer um dia, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não pode morrer? A dignidade de uma vida que não seja banal, fútil, inútil, superficial. Mas queria lembrar algo que, aliás, é a última frase do livro Qual é a Tua Obra? Onde está essa reflexão que aqui fiz? Que é uma frase de um francês, que é François Rabelais. Foi monge beneditino, um homem do século XVI, para quem gosta de literatura renascentista, escreveu Garganto, a Pantagruel. O especial François Rabelais tem uma frase que eu vou dizer 2 vezes. Ele disse, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. A gente quer, pode e deve. Isso significa que a gente consolida algo que é a nossa capacidade de obra. Para a gente pensar um pouco como elevar a nossa vida, que já é curta, mas que não precisa ser pequena de modo algum. E que cada um e cada uma de nós saiba, no seu dia a dia, a importância de fazer o melhor, em vez de se contentar com o possível. Afinal de contas, é isso que nos levará a ser importantes, a sermos levados para dentro. Por isso, quero terminar com uma frase de alguém que eu acho especial, que é Chico Xavier. Eu não sou espírita, não tenho nenhuma crença reencarnacionista. Ele passou a vida, em vez de resmungar, tentando serenar as pessoas, fazendo o que podia, que era o melhor dele na condição que tinha. Chico Xavier, como sabe aqui os espíritas, tem uma frase
que serve para você e para mim. Porque alguns dizem assim, mas Cortella, agora é tarde. Chico Xavier dizia, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Por isso, lembro eu aqui para fechar, você e eu temos sim de construir uma vida que nos torne importantes. E quando a pergunta vier, se você não existisse, que falta faria? Ter clareza da resposta. Termino de vez me despedindo também, agradecendo, me despedindo com um cumprimento árabe. Eu sou casado com um árabe, com uma mulher árabe. Os árabes se despedem, tem a ver com a palestra, de um jeito especial. Ele aperta a mão, presidente, e diz, vida longa e morte rápida. Pô, isso é uma coisa funda, olha só. Vida longa e morte rápida. Viva bastante, mas quando for a tua hora, se for a tua hora, que seja de imediato. Esse é um desejo fortíssimo.